Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Lula decidiu testar os limites dos seus apoiadores. Eu vou falar sobre o que ele está tentando agora, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, esse sininho aí para que você seja informado sempre que a gente publicar um vídeo novo aqui. Se assistir este e gostar, deixa o like, que é o joinha para cima. Se não gostar, dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar disso e se puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Pessoal, então é o seguinte, manchete da coluna do Guilherme Amado do dia 4 de junho no site Metrópolis. Retomar a aliança com Temer é hoje prioridade da campanha de Lula. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, como que o Temer está reagindo. Diz a coluna, o ex-presidente Lula está empenhado em recuperar o relacionamento que mantinha com Michel Temer antes do impeachment de Dilma Rousseff. A reaproximação com Temer está no topo das prioridades do petista nesta fase da campanha. Puxa vida, hein? No topo. Eu gostaria que lá estivesse propostas concretas para mudar a estrutura cruel que faz a festa de uma pequena minoria e prejudica a imensa maioria. E nos governos do PT vale lembrar que essa maioria recebeu o quê? Migalhas. Alguém pode falar, William, mas que absurdo, teve o Bolsa Família que o Lula deu uma turbinada em relação àquilo que tinha no governo do FHC, um programa social. Só que o que acontece? No mesmo período, Lula mandou 332 bilhões, Lula e o PT, para o Bolsa Família e para essa pequena minoria que faz a festa com essa estrutura, foram 4 trilhões e 88 bilhões. E para quem acha que Bolsa Família é aquilo que caracteriza um governo ser bom ou ser ruim, Bolsonaro tá aí propaganda na televisão. Pegou o Bolsa Família, aumentou o benefício para R$400, mudou de nome, agora chama Auxílio Brasil. E vamos chamar agora Bolsonaro de um grande esquerdista? Então é necessário reforma estrutural, reforma boa, porque a gente está vendo reforma aí que prejudica o povo. Não é isso também que eu defendo aqui. Então nos governos do PT, a maioria teve migalhas e a minoria teve uma montanha de dinheiro. Então eu esperava um compromisso do Lula para reverter isso. Mas não, no topo da prioridade está quem reatar a aliança com Michel Temer. Vamos continuar aqui na coluna do Guilherme Amado. Lula entende que é preciso derrubar a resistência de Temer para avançar sobre diretórios do MDB, que podem apoiar a candidatura petista no primeiro ou no segundo turno. Diz aqui que se Temer sinalizar positivamente, o PT acredita que a adesão de quadros importantes do PSDB virá a reboque. E diz a coluna que Temer resiste em encontrar Lula porque não aceita o epíteto de golpista que ganhou da esquerda. O petista também desagradou Temer ao dizer que revogará medidas aprovadas no governo do MDBista, como a reforma trabalhista e o teto de gasto. Então, aqui são revogações do que teve de ruim de Temer para cá. E mesmo assim, tem hora que o Lula fala uma coisa, a Gleisi fala que não é bem assim, aí o Luiz Mercadante fala uma diferente, enfim, é tudo para confundir e não assumir compromisso real. Mas algo além disso, por exemplo, reforma tributária, Lula praticamente não toca nesse assunto. Taxar grandes fortunas, ele já disse que é contra, pelos mesmos motivos de Bolsonaro. Então é um negócio inacreditável. E por que será que aqui vai dizer que o Temer resiste? Olha, o Temer quer aumentar o preço, o seu passe, digamos assim, no eventual apoio dele, que acalmaria o mercado, ou do MDB. Porque o MDB é um partido que está rachado. Parte quer apoiar Simone Tebet, tem uma parte que quer ir com o Lula, tem uma parte até que gosta de Bolsonaro. Então vamos ver como que finaliza essa história. E a coluna vai dizer que o MDB lançou a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência, mas o próprio Temer disse na sexta, dia 3, que o crescimento da terceira via será difícil. No discurso, Temer classificou o antagonismo entre Lula e Bolsonaro de polarização radical. Bom, muita gente talvez está assustada daqui, mas não é possível que o Lula vai querer fazer uma aliança com o Michel Temer. Olha, eu já não me assusto nada mais que vem do PT. Se a gente for voltar um pouco aí no tempo, primeiro foi a reaproximação e aliança com Renan Calheiros e Eunice Oliveira, chamados de golpistas lá no impeachment da Dilma. O Renan era o presidente do Senado. Aí no ano seguinte, já com Michel Temer na presidência da República, quem que entrou no lugar do Renan? Eunice Oliveira, que viraram amigos do lulopetismo já no ano seguinte, ali em 2017, em 2018, o PT fez campanha com eles. Depois veio o quê? Mais recente. Eu vou até pular para não trazer todos os personagens.
Alckmin saiu de fascista para virar companheiro socialista. Ah, não, mas é porque Bolsonaro quer dar um golpe, a gente tem que fazer de tudo para evitar. Aí tem muita gente que tá baseado nesse discurso, engolindo de tudo. E vocês não fazem ideia, talvez fazem, né? O impacto dessa aliança Lula-Alckmin no imaginário das pessoas. Eu tive esse final de semana numa feira de motopeças, eu trabalho com isso aqui na cidade de Uberlândia, e é impressionante como que algumas pessoas acham até que é uma brincadeira, que é uma pegadinha. Não é possível que eles vão fazer isso, né? Aí, só um parênteses aqui, alguns bolsonaristas chegavam pra mim e falavam: William, mas não é possível, cara, o Alckmin, né, que tava ali falando isso do Lula, o Lula falava isso do Alckmin, como é que eles estão juntos agora? Aí eu, né, numa boa, que eu converso com bolsonarista, com lulista, quando tinha os moristas, na base do diálogo eu respeito todo mundo, né, e tento dialogar e mostrar eventuais contradições, falo de ideias, daquilo que eu concordo, daquilo que eu discordo. E aí, quando eu devolvia, por exemplo, que o Bolsonaro tá no partido de Valdemar da Costa Neto, que é ali, digamos assim, um dos cabeças do Centrão, que Bolsonaro até pouco tempo discursava contra para inflamar a militância, mas que depois ele próprio disse: eu que eu sou Centrão também. Aí esses bolsonaristas ficavam meio que assim, mudava de assunto e tal, porque de fato, né, Lula e Bolsonaro, né, eles têm uma forma, né, de fazer política que, apesar de algumas diferenças, são dois rendidos. São dois rendidos por quê? Porque não ajudam na politização das pessoas e não falam de propostas, de projetos, porque aí você pode até se aliar a quem pensa diferente, mas aliança em torno de quê? Essa é que é a pergunta. Eu não sou contra você se aliar com alguém que é de um outro campo, de um outro partido, que eventualmente já te criticou, já te fez elogios. Não é esse o ponto, mas insisto, aliança em torno de quê? A de Lula e Bolsonaro é em torno de poder pelo poder. Não é em torno de um projeto para transformar de fato, né, e acabar com essas mazelas aí que assolam o Brasil, sim, há décadas, mas que esses tiveram oportunidade de fazer algo de forma mais concreta e profunda e não fizeram. Então esse é o ponto, né? E vale só registrar aqui também que na semana passada teve um movimento forte dentro do PSOL. Vou deixar um link aqui que vai dizer que a ala do PSOL se desfiliou em meio a críticas de aliança com Lula e Alckmin e federação com Rede. Um grupo de 139 integrantes, né, saiu do partido, entre eles Plínio de Arruda Sampaio Júnior, filho de um dos fundadores do partido. Né? Então foi uma desfiliação em massa da sigla. Teve uma polêmica gigante nas redes sociais. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas enfim, acabou que não deu, aí eu perdi o timing, mas fica aqui o registro. Pouco foi falado aqui de uma outra aproximação que o Lula, né, vem fazendo nos bastidores, que é do ex-governador Pezão, do Rio de Janeiro. Quase ninguém falou sobre isso, mas o Lula foi lá no Rio e se encontrou com ele. Quem divulgou isso foi até o site aí Lulopetista Brasil 247. Depois veio Gedel Vieira Lima, o homem dos 51 milhões nas malas. Mas quando a gente vai conversar com alguém, não, mas peraí, Bolsonaro é terrível, então vamos engolir mais essa. E agora vem o Temer, no topo das prioridades do Lula. Né? E o Temer não é um político qualquer, como eu disse lá atrás, de você dialogar, tentar, né, construir um apoio, faz parte da política. O Temer, pelo menos para os petistas, não dá para se encaixar nessa categoria. O Temer foi o vice da Dilma, colocado pelo Lula, apesar dos alertas que, por exemplo, o Ciro Gomes fez. Ciro Gomes disse, está registrado, a imprensa noticiou na época, que o Ciro falou: olha, o Temer é o chefe, né, de um bando de poucos escrúpulos, né, e falou coisas mais. Foram perguntar para a Dilma, não, o Ciro tá magoado. Né, e aí fez uma série de elogios ao Temer, o homem íntegro, que eu confio, que se eu tiver que me afastar da presidência eu fico tranquila. Deu no que deu. Falta de aviso não foi. Temer, depois ali, durante o processo de impeachment, conspirou contra o presidente. Não foi leal, que é o que se espera de um vice. Então, para os petistas, ele está no rol dos golpistas. Ou estava, né? Apesar que esse rol dos golpistas está se atualizando e cada vez mais alguns golpistas viram companheiros, e aí o passado parece que é apagado, e quem nunca foi golpista, mas que tem a coragem de criticar erros do PT, é chamado de quê? Linha auxiliar do fascismo. É assim que funciona a cabeça de alguns no Brasil. Então agora imagina, eu fico pensando, tem hora, essa esquerda festiva, no mesmo palanque que Temer, Gedel Vieira Lima, Alckmin, Pezão. Então é simplesmente constrangedor só de imaginar. Imagine para quem vai fazer parte dele. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou ficar atento para ver se o Lula vai avançar testando os limites do lulopetismo. Porque, olha, sinceramente, eu não sei se vai ter algum momento, né, que essa esquerda festiva vai cair a ficha e falar assim: peraí,
tá passando do ponto, tá passando dos limites. Vamos buscar uma alternativa que, de fato, mesmo que dialogue com quem pensa diferente, mas pelo menos tenha um projeto, de fato, que transforme o Brasil, porque é disso que nós precisamos, né? Trocar A por B, mantendo o modelo econômico e de governança, pode trazer um cenário até pior em 2026. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!